Bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. É um grande prazer estar com você aqui hoje, nesta manhã de domingo, para mais uma EBD Online, a melhor escola do mundo, que é um tempo que nós temos para refletir sobre a Palavra de Deus, para sermos edificados e espalharmos a mensagem transformadora que vem do nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar você, que está aí na sua casa, a neste momento compartilhar esse link. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Se não curtiu a página, curte a nossa página. Mas é muito importante que agora você pegue o link desse estudo e caminhe para os seus amigos para que mais pessoas possam participar com a gente. Enquanto você faz isso, eu quero te convidar a ouvir e cantar conosco o hino 32 do nosso cenário, O Deus Fiel. Vamos dizer o quanto Deus é fiel na nossa vida, reconhecer a sua fidelidade. Após esse hino, voltaremos para o momento devocional e então o nosso estudo da Palavra de Deus. Teus filhos sabem que
Bem, amados, cremos que Deus é fiel, que Deus está com a gente. E eu quero, neste momento, passar então para o exercício devocional, para que depois a gente possa, da oração, estar participando do estudo bíblico desta manhã. Tá ok? Hoje iremos tratar sobre um tema muito bacana, que é não desista desta relação. Mas agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 9 ao verso 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9 ao verso 12. Vamos ler esse texto e refletir um pouquinho sobre o que nós precisamos fazer diante do nosso bendito Deus. O tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é o vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Amados irmãos, o texto nos exorta a prática do amor fraternal, de amarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros. Interessante que Paulo, ele começa o verso 9 dizendo que não há necessidade de falar, porque eles foram instruídos pelo próprio Deus. Ou seja, interessante você perceber que o mandamento de amar uns aos outros, de respeito, de cuidado, procede do próprio Pai, não procede de simplesmente homens que inventaram. Mas Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, né? Então Paulo diz que não há necessidade de lembrar os irmãos que deveriam fazer isso. Por quê? Porque eles já faziam isso. E no verso 10, ele fala que de fato, eles já estavam praticando esta verdade, já estavam vivenciando essa verdade. Mas ele, no final do verso 10 ele fala assim, contudo, irmãos, exortamos para progredir cada vez mais. Ou seja, mesmo que a gente já faça isso, nós somos convidados por Deus a progredir no amor, a progredir no respeito, porque depois, nos próximos versos, ele vai falar sobre o trabalho, sobre o exemplo, sobre o que nós devemos fazer para dar um bom testemunho cristão. Amados, o que esta porção da palavra, nesta manhã, nos ensina nesse momento devocional aqui? Nos ensina que nós devemos seguir os ensinos de Jesus respeito ao próximo, respeito ao nosso trabalho, ao nosso casamento, com respeito à nossa igreja. Nós devemos amar uns aos outros. Fazemos isso com diligência, confiados que em Cristo Jesus Ele nos sustentará para cumprir a sua vontade sempre. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que nós possamos, sim, viver a palavra de Deus, viver esse amor uns aos outros. Eu gostaria de orar por você neste momento, pedindo que Deus nos abençoe, nos guarde neste domingo e também orando pelo nosso estudo que teremos daqui a pouco. Vamos orar juntos? Amado e bondoso Deus, louvamos ao Senhor porque o Senhor se faz presente para nos abençoar nesta manhã. Agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz e só ela pode nos transformar. Obrigado por essa devocional de manhã, por esse exercício que o Senhor nos concede, de olharmos para as Escrituras e percebermos de forma muito objetiva que nós devemos viver os seus princípios e valores. Quero pedir ao Senhor que nos abençoe e nos ajude a vivenciar esta verdade, que nós possamos progredir no amor, na esperança, no respeito, na convivência sadia. Que o Senhor abençoe esta manhã de domingo. Neste momento queremos estudar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, aquele que compôs, que inspirou a palavra, venha nos iluminar, para que nós venhamos entender os desafios da Sua palavra, que nós venhamos aplicar na nossa vida, no nosso casamento, trabalho, igreja, em todos os lugares que nós estamos. Que o Senhor abençoe o Teu povo, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos então passar agora para o nosso estudo bíblico desta manhã. Que Deus abençoe a nossa vida neste momento. Muito que
bem, agora estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, agradecemos por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Se você não curtiu ainda esse vídeo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não vá embora sem deixar de fazer essas coisas tão importantes para os nossos canais aqui de comunicação da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, ok? Nós vamos passar para o nosso estudo agora, amados. E o nosso tema hoje é Não Desista Desta Relação. O tema que você viu aí na sua telinha. Um tema que vai abordar, amados, o quão importante é não largarmos as coisas que nós temos. Nós vivemos hoje uma geração descartável, né? Você tem alguns teólogos que vão falar muito sobre isso, alguns filósofos que vão dizer que nós vivemos uma geração em que tudo é descartável. As pessoas abrem mão das coisas muito fácil. Por pequenas coisas, as pessoas transformam num problema tão grande, num monstro tão grande, e elas abrem mão de relações fundamentais. Amados irmãos, hoje nós vamos trabalhar especificamente a relação aqui, deixa eu explicar especificamente melhor para você, sobre o relacionamento marido e mulher, essa convivência, esposa, casamento, mas é importante que você saiba que os princípios que nós vamos abordar aqui se aplicam a muitas áreas da nossa vida, ao trabalho, aos filhos, às amizades, à igreja. Então, assim, os princípios que nós vamos abordar nesta manhã vão ser úteis para diversas áreas, mas a maneira que nós vamos colocar aqui nesta manhã vai ser direcionada mais para o casamento, para as relações matrimoniais. Só que se aplica a todas as áreas. Então, convido você a não ir embora se você não é casado. Eu não sou casado, então eu não preciso participar desse estudo. Aliás, você precisa participar para você perceber do que nós estamos falando, que é uma relação com valores e princípios bíblicos, ok? Vamos lá então. Não precisa dessa relação. A relação é baseada em sentimento ou em compromisso? O que vocês acham? O que firma uma relação? Muitas pessoas têm dito o seguinte, ou têm rompido o casamento porque dizem o seguinte, não tenho mais amor, não sinto mais nada pela pessoa que eu estou junto. Então, se não há amor, não há necessidade de estarmos juntos, né? Quando a palavra de Deus fala sobre casamento, ela dá uma instrução muito clara às mulheres e também aos homens. Olha o que ela fala em Efésios 5:25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Nós temos aqui uma ordem de Deus, um imperativo, nós temos uma condição e nós temos uma conclusão. Qual é o imperativo? Amem. Amem suas mulheres ou suas esposas, como há algumas versões. Amem é uma ordem de Deus, amar a pessoa que está ao nosso lado. Qual que é o modelo, a forma que ele fala? Assim como Cristo amou a igreja. A conclusão que se Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela, nós devemos morrer por aqueles que nós dizemos amar. O que seria isso, amados? Sentimento, compromisso, ou seria os dois? Neste caso aqui de Efésios 5, verso 25, eu diria que nós estamos tratando dos dois. Porque amar é um sentimento, envolve sentimento, mas também envolve um compromisso, que é um compromisso do quê? De honrar os votos que nós fizemos. Então, no caso desse texto aqui, nós encontramos sim uma questão de comprometimento e o sentimento também envolvido. Quando você lê um outro ensino sobre amor, que Jesus fala em Mateus 22, verso 39, você encontra o seguinte. O segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados irmãos, quando falo próximo, já vai ampliar um pouquinho aí esse ângulo aí do trabalho. Então aqui eu diria que nós temos também os dois, sentimento e compromisso. Compromisso de amar algumas pessoas. Mas, amados, talvez o que seja mais extraordinário quando se fala em amor, o princípio do amor, é quando nós chegamos em Mateus 5,44. Olha o que fala aqui. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha aqui, aqui a gente chega num ponto difícil. Quem consegue ter um sentimento de amor por inimigo?
O máximo que a gente vai sentir como cristãos é um ranço, né? Porque a gente não pode falar que tem raiva de pessoas, né? Que a gente tem ódio de pessoas, né? Aliás, só acontece em outros lugares. Aqui em Cruzeiro isso não acontece, as pessoas têm ódio uma das outras, né? Mas o interessante é que sentimento não existe aqui. Mas Jesus pede para amar o inimigo. Então perceba que amor, a fundamentação do amor é o compromisso e não o sentimento. O que mantém uma relação, o que mantém um casamento não é o sentimento, é o comprometimento para com os votos assumidos. As pessoas estão confundindo as coisas e achando que o que mantém o casamento é o sentimento. O que mantém o casamento é o comprometimento em honrar os votos que foram feitos, em honrar aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, amados, a base do que nós estamos tratando aqui hoje não é um sentimento, mas é o comprometimento em fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus espera de nós. Assim, eu quero lembrar vocês dos votos assumidos no casamento. Quando nós nos casamos, ainda que mude um pouquinho a forma ou outra, quais são os votos que nós fazemos no casamento? Olha só comigo aqui. Prometo, nós começamos com uma promessa, ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Olha só, é isso que a gente fala quando vai casar. Interessante que começa em ser fiel. E aqui nós temos o quê? Responsabilidade, comprometimento. A fidelidade está ligada ao comprometimento que nós temos uns com os outros. Ser fiel é ser comprometido com uma verdade. Depois a gente fala amar e respeitar. Amar, porque consequentemente quem ama também respeita. Agora, em qual circunstância? Quando tudo está bem? Não. Quando está bem e quando também há dias difíceis. Quando há crise do casamento, crise na relação. Amar na saúde e na doença. Infelizmente, nós vemos muitos homens covardes nesse momento, né? Eu me lembro de uma amiga nossa, que ela, uma moça muito bonita, cresceu com a gente na adolescência, e essa jovem casou-se bem com um rapaz, mas num momento de descanso, lua de mel, não me lembro certo qual é a ocasião, mas eles estavam praticando mergulho. E ela teve um problema na subida, né, falta de oxigenação, e ela veio perder os movimentos na perna, e ela veio depender de uma cadeira de rodas, né? E infelizmente o seu esposo, que ele acompanhava, não teve a condição de se comprometer com ela nessas condições, e acabou a deixando. Então perceba que a base do que nós assumimos começa com o quê? Com o comprometimento. É o compromisso de honrar os votos que estão feitos diante de Deus, que são feitos diante de testemunhas. Olha uma coisa que Erich Fromm fala. Amar alguém não é apenas um sentimento forte, é uma decisão, um julgamento, uma promessa. Amar alguém não é apenas um sentimento forte, porque sentimento forte ele vai passar. Nós teremos crises e elas não marcam o dia que vão vir, elas podem vir a qualquer momento, seja no primeiro dia de casamento, seja com 20 anos, seja com 10 anos de casamento, virão as crises e o que nos mantém não é um forte sentimento de amor, mas é o comprometimento em amar a pessoa, é uma decisão, um julgamento e uma promessa. Waylon Wade ele fala o seguinte: um dos fatores mais significativos que afetam o casamento parece a ideia de que o amor se tornou o fundamento sobre o qual os casais tentam construir um lugar em lugar do compromisso. A maioria dos casais tem uma compreensão do amor emocional e superficial. Eles se apaixonam, se casam, deixam de amar e pedem divórcio. Olha só, eu acho muito legal o que ele fala no final aqui, ó. A maioria dos casais tem uma compreensão de amor emocional e superficial. Ou seja, o amor emocional ele é superficial, porque ele é condicionado à situação que está vivendo. O amor superficial é condicionado a situações que podem mudar da noite para o dia. Olha só, eles se apaixonam, se casam, deixam de amar e pedem divórcio. O ciclo da desgraça. É o ciclo que vai
levando famílias a serem destruídas, porque se apaixonam, se casam por emoção, essa emoção passa, eles pedem divórcio, porque não assumem os compromissos assumidos diante de Deus, testemunhas dos seus votos, né? Olha o que o reverendo Carlos Nascimento também fala sobre isso. Todo casamento está sujeito a enfrentar problemas, lutas e dificuldades. Mas quando o casal leva a sério o compromisso, e o seu alvo é viver juntos até que a morte os separe, torna-se muito mais fácil superar as crises. E o compromisso funciona como cabo de aço que nos leva para o outro lado. Depois, tudo continua normalmente. E só nos lembramos das crises como águas que passaram. Olha só, ele deixa bem claro que há crises, que há complicações, mas quando nós firmamos a fé em Cristo Jesus, nós de fato vivenciamos a veracidade, o poder que há em nossas vidas através de Cristo Jesus de nos fazer levar a sermos comprometidos. Se nós levarmos a sério o compromisso de vivermos juntos, a gente vai superar as crises. Nós amadurecemos nesse caminhar. É isso que nós temos que pensar. A nossa cultura está nos ensinando a jogar a toalha muito fácil, a desistir muito fácil, a abandonar as coisas muito fácil. Por qualquer coisinha a gente está desistindo, a gente está abrindo mão e a gente deixou de lutar pelo aquilo que nós acreditamos. Nós deixamos de ser honestos, deixamos de ser sinceros em meias crises. E aqui, amados, como eu disse, apesar de nós estarmos aqui no estudo hoje pontuando especificamente casamento, as verdades que aqui se aplicam, que estão sendo ensinadas aqui, se aplicam a todas as relações da nossa vida. A todas as relações. Se você vivenciar isso aqui, amados, no seu casamento, no seu trabalho, você como membro de uma igreja, líder de uma igreja, você como um patrão, como funcionário, você como um pai, como um filho, todas as áreas da sua vida vão ser baseadas em comprometimento. Né? Infelizmente, nós vemos pessoas que não se comprometem com as causas que Deus nos dá. E isso é algo que vai minando muitos lugares em que nós convivemos. Assim, amados, nós precisamos pensar em não desistir das nossas relações. E como pensar agora, biblicamente, o que a Bíblia faz sobre não, o que a Bíblia fala, aliás, sobre não desistir das relações e viver o comprometimento naquilo que se propõe a fazer. Como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos se comprometer com aquilo que é certo, se comprometer com a verdade? Para isso, eu quero conversar com vocês com um texto bíblico que está em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao verso 8. São apenas 4 versos que nós vamos tratar aqui hoje, mas que trazem lições extraordinárias para a nossa vida, que trazem lições fantásticas para a nossa vida. Eu quero convidar você a estar nesta manhã de domingo refletindo nesse texto comigo. Vamos estar lendo o texto então nesta manhã? Tende em vós um mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é um texto, e na realidade nós temos aí até o verso 11 desse texto, né, que é um ciclo onde Jesus se humilha e depois ele é exaltado pelo próprio Deus. Dos versos 6 ao verso 11, nós encontramos aí, amados, o conhecido hino cristológico. Paulo ele vai inserir em sua carta à igreja de Filipos um hino que era cantado nas comunidades, tentando levar as pessoas a perceber o que elas estavam vivenciando através daquele cântico. O interessante é que a música, naquele contexto ali, os hinos que eram cantados, não eram só hinos para trazer sentimentos, como as pessoas gostam, aquela música que faz você chorar, que faz você se emocionar.
que faz você sentir a presença de Deus como sem pensar no que você está cantando, sem pensar no que você está professando. Mas as canções na igreja primitiva, eram canções que tinham um grande conteúdo bíblico, teológico, que falavam da redenção, que falavam dos ensinos de Jesus e que levavam as pessoas a realmente entender o que elas estavam cantando, o que estavam profetizando ali. Interessante que, nesse sentido, quando Paulo insere, ele quer mostrar para os seus leitores a necessidade de assumirmos compromisso. E por que Paulo quer fazer isso nesse contexto? Qual que era a realidade da comunidade de Filipos nesse momento em que Paulo, da prisão romana, está escrevendo esta carta à igreja de Filipe? Primeira coisa que estava acontecendo, haviam falsos ensinos que anulavam a mensagem da cruz. Entrou-se na comunidade ali, na igreja de Filipos, falsos mestres, falsas pessoas que estavam mudando a mensagem da cruz, que estavam tentando anular a mensagem da cruz. Uma outra coisa é que havia disputa na igreja por cargos na liderança. As pessoas estavam brigando para ser líder, elas estavam disputando espaço, como se a igreja fosse um espaço de brigar para quem é melhor, para quem é pior, para quem deve ter mais cargo, para quem deve ter menos cargo. Havia uma disputa naquele lugar. E ainda havia um desentendimento entre duas irmãs chamadas Evódia e Sintique, que eram irmãs que por algum motivo, a carta que a Filipenses não nos fala o motivo, mas elas estavam tendo divergência e rixas naquele momento. Então Paulo, ele encontra, quando ele está estudando ali, quando ele está, enviando esta carta à igreja, ele encontra problemas do que? De heresias, de uma mensagem falsa, de falta de unidade por meio da briga por causa de cargos e de duas pessoas que no evangelho haviam cooperado fortemente, mas estavam naquele momento ali discutindo, tendo desavença. Interessante que isso é verdade quando você lê a respeito delas, quando você abre em Filipenses aqui. Deixa eu só fazer essa observação que é muito importante aqui, amados gatas e Efésios Filipenses. Olha só. Olha o que ele fala aqui para essas duas moças aqui, Evódia e Sintique. Olha só. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensando cordialmente no Senhor. Ou seja, ele está falando aqui que elas ajudavam profundamente, né? Ele fala o verso 2. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Você vai encontrar lá no capítulo 4, dos versos 2 e verso 3 de Filipenses. Ou seja, essas duas mulheres haviam cooperado fortemente com Paulo, mas neste momento estavam tendo discussões. Então esse é o cenário, esse é o quadro que nós temos. É um quadro de mentiras, de uma cultura que é antibíblica, assim como nós vivemos uma cultura descartável hoje, que é antibíblica, e disputas, desunidade, falta de comprometimento com a obra de Cristo, né? Cada um estava vivendo o seu querer, a sua vontade. Assim, Paulo, ele faz o quê? Ele convoca a igreja em Filipos. Como que ele faz isso? O verso 5, lembra que eu falei que o hino ele é do verso 6 ao verso 11. Mas o verso 5, ele é uma introdução, ele é uma convocação, ele é um chamado às pessoas a pensarem. Olha só o que fala o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, a palavra mesmo sentimento aqui significa a mesma disposição. Paulo está olhando para todo o contexto, para todo o cenário que há naquela igreja, naquele contexto, e Paulo fala assim, olha, olhem para Jesus e tenham a mesma disposição que Jesus teria. Interessante que, eu creio que talvez no ano 2000, não sei se no ano 2000, talvez você também vai lembrar disso, havia uma pulseirinha que nós usávamos no braço que falava assim, o que Jesus faria? E sempre que a gente pensasse em fazer algo, era para olhar para a pulseira e olhar assim, o que Jesus faria no meu lugar. Ou seja, a gente sempre pautava as nossas práticas, o que nós íamos fazer, pensando no nosso lugar, o que Jesus faria. Será que a gente pensa hoje, quando vai tomar uma decisão?
quando vai romper uma relação, quando vai desistir de um trabalho, quando vai desistir de uma amizade, a gente pensa em meu lugar, o que Jesus faria? Eu creio que não. A gente está tão submerso com uma cultura do individualismo, do hedonismo, das pessoas valorizarem a liberdade de expressão, a sua própria vontade, que as pessoas não estão preocupadas no que Jesus faria. E elas tomam decisão pelos seus sentimentos, não pelo comprometimento. Elas tomam decisões por aquilo que elas acham que é bom. Mas elas não estão dispostas, de forma muito honestas, a olhar para os seus sentimentos e perguntar, em meu lugar, o que Jesus faria? Jesus tomaria a mesma decisão? Jesus seguiria o mesmo caminho? Se nós usássemos, amados, essa expressão, em meu lugar, o que Jesus faria, muitas das nossas ações e comportamentos hoje iriam mudar. Quando Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele fala, tenham a mesma disposição, façam como Jesus faria em todas as situações. Ou seja, o que Paulo está dizendo, tenham o mesmo compromisso que Jesus teve. Tenham o mesmo compromisso que Jesus teve quando entrou na história, se humilhou, quando ele se tornou um de nós, quando foi dependente da sua mãe, quando foi dependente do seu pai para aprender a andar, para aprender a falar. Tenham o mesmo comprometimento, a mesma disposição que Jesus teve para cumprir o seu propósito. Amados irmãos, nós encontramos aqui nesse texto, ele começa o verso 5 com essa chamada, essa convocação dizendo, tenham o mesmo sentimento. E nós encontramos aqui, nos versos seguintes, o verso 6, 7 e 8, 3 posturas do compromisso de Jesus, que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje. São 3 posturas que os versos 6, 7 e 8 nos mostram a respeito do que Jesus assume, do que Jesus faz para cumprir a sua missão e para fazer diferença na minha vida e na sua vida. Então, amados irmãos, eu quero convidar você, nesta manhã de domingo, a pensar em tudo que nós estamos falando sobre sentir e comprometer-se com a verdade e perceber em Jesus qual o exemplo que ele nos dá, qual é o caminho que ele nos convida a viver nessa decisão de viver aquilo que é certo para com Deus. Vamos lá, então? Primeira coisa, abrir mão de seus atributos divinos. Olha só o que fala o verso 6. Pois ele, Jesus aqui, né, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que são atributos? O que são os atributos divinos? Inclusive, nós vamos ter uma aula, né, no nosso grupo de quarta-feira, estudo bíblico, né, que o nosso irmão Léo pediu, especificamente falando dos atributos divinos, né? Hoje aqui nós vamos trabalhar de uma forma muito objetiva para explicar rapidamente, só que se você quiser aprender mais, não deixe de participar dos estudos que nós estamos tendo na quarta-feira aí, tá bom? Se você não viu na quarta-feira, volta lá e assiste, que foi um estudo muito bom no que é ser igreja. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? O que são atributos? Atributo é a essência de Deus. Seu poder, majestade, glória, domínio e esplendor. É aquilo que faz parte do ser de Deus, do ser de Cristo, né? Por exemplo, para que você venha entender, Deus tem amor? Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. Deus tem majestade? Não, Deus é a própria majestade, é a própria justiça, é a própria glória, fazem parte das características que estão intrínsecas ali no ser de Jesus. Ou seja, Jesus por si próprio, ele é o Deus encarnado, ele é a mesma substância do Deus Pai, ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Por isso nós reconhecemos a Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem parte da mesma essência, fazem parte de um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o texto fala que ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele era o próprio Deus. Jesus não era um mero homem, não era um mero profeta, não era um bom mestre. Jesus era o próprio Deus que estava na história. Ele tinha o poder para, num estalar de dedos, milhares de anjos livrarem ele daquela cruz. Ele tinha poder para fazer coisas extraordinárias e não ser levado naquela cruz. Mas ele tinha uma missão,
que era morrer na cruz. Eu me lembro que pouco antes de ser condenado, né, e fala assim, nossa, por que você não quer ser liberto? Ele fala assim, ó, se eu pedir, uma multidão de anjos vem aqui e me tira daqui. Mas havia um propósito e ele estava firmado no comprometimento. Ele subsistindo em forma de Deus. O texto fala que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, ele abre mão dos seus direitos, não no sentido que ele deixou de ser Deus, ele continuava sendo Deus. 100% Deus e 100% homem. Mas ele não usufruiu, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele tem direito, ele é o próprio Deus, mas para cumprir a sua missão, ele não julga como usurpação ser igual a Deus. Porque ele precisava ser 100% homem também naquele contexto ali, na realidade da encarnação. Ou seja, ele tem razão, ele tem direito, ele tem poder, porque ele é o próprio Deus encarnado. Mas ele não julga como usurpação o ser igual a Deus. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma missão. Porque ele é comprometido com morrer naquela cruz. Ele é comprometido com salvar aqueles que Deus escolheu. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Ele é comprometido com morrer. Não é isso que Jesus fala para nós, aliás, que Paulo fala, que o marido amem as suas esposas, as suas mulheres, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou? Jesus não pede para você ser fiel e comprometido só quando as coisas estão boas. A palavra de Deus nos convida a amar, mesmo que seja para morrer. A ser comprometido com esse amor, mesmo que seja para enfrentar a cruz, a dolorosa morte de cruz. Isso é amar a igreja. É isso que Deus pede para mim e para você como marido. E em todas as relações nossas também. Jesus não pede para você só ser fiel quando as coisas estão boas. Jesus não pede para você se manter firme e comprometido só quando tudo está do jeito que você quer. Não. Jesus pede para você se manter firme e fiel à causa do reino de Deus. O grande problema é que as pessoas estão confundindo a causa do reino de Deus com as suas próprias causas. Por quê? Porque elas têm pintado e construído um Deus à sua própria imagem. E não o Deus vivo e verdadeiro que é soberano sobre todas as coisas. Uma segunda coisa que Paulo mostra, que ele, para fazer essa missão, ele abriu mão dos seus atributos. Em segundo lugar, assumir a condição de servo. Verso 7 fala, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha só, amados irmãos, a palavra esvaziou aqui é uma palavra no grego chamada kenosis. O que significa a palavra esvaziou? Olha só, significa derramar algo até que não fique nada. Ele abriu mão de tudo, abriu mão de todas as coisas. E o que ele vai fazer? Ele vai assumir a forma de servo. E a palavra servo aqui é uma palavra no grego chamada doulos, que significa o quê? Escravo. Escravo. E para você entender, duas ilustrações do que significa o doulos ou escravo aqui, que é traduzido na nossa Bíblia como servo, você tem duas ideias fundamentais nessa palavra. Primeiro, você tinha os navios, né, que operavam com o pessoal que ficavam remando, você tinha os andares do navio, e lá embaixo, no último andar, onde era o lugar mais nojento, entre os ratos, naquela nojeira, estavam os escravos que estavam movimentando aquele barco em uma condição subhumana ali. A palavra indica pessoas naquele estado. Uma outra coisa é aquele pior servo que existe na casa. Aquele que está numa mais baixa posição. Agora nós estamos falando que Deus, sendo o mais alto de todos, o próprio Deus, assume uma condição mais baixa de todas na história da encarnação. Por que ele faz isso? Para cumprir um propósito. Porque é comprometido com a causa, com a sua missão. Ele assume a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha só, amados, é isso que Jesus assume para cumprir a missão. As pessoas estão querendo fazer missão hoje, mas querem estar por cima, querem ter razão em tudo, querem que a sua vontade prevaleça,
E muitas vezes a sua causa pessoal toma o lugar da causa divina. Sabe o que significa esse texto? Que ele assume a forma de servo, torna-se semelhante de homens, e é de figura humana, significa um ato consciente e voluntário de esvaziar-se. Jesus tem consciência do que está fazendo, ele não é obrigado, mas voluntariamente ele se entrega, ele assume a forma de servo para cumprir a missão, para cumprir a causa de Deus. Já parou para pensar o quão profundo é isso? Nós estamos muitas vezes chateados, abrindo mão das coisas porque a gente não foi tratado com dignidade, porque a gente não foi valorizado, porque as coisas não serão como a gente quer, porque nosso esposo não é tudo aquilo que a gente quer, porque o trabalho não é tudo aquilo que a gente quer, porque a gente não tem valor no trabalho, na igreja. Jesus, para cumprir o seu propósito, esse Jesus em primeiro lugar, amados, ele abre mão dos atributos dele, ele abre mão da sua deidade. Ele abre mão de quem é. Para quê? Para se esvaziar, para assumir uma condição de servo, por amor a mim e por amor a você. Em terceiro lugar, decidir pelo caminho da obediência, porque o verso 8 termina o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E ele decide fazer isso. Ninguém o obriga, ninguém o fala, você tem que fazer. Ele, por causa da missão, não pela vontade, mas ele decide fazer isso. Voluntariamente ele assume, tornando-se obediente até a morte de cruz. Amados, o comprometimento de Jesus não era com o seu bem-estar, mas era mas com a salvação do homem a quem Deus escolheu. Quando você lê Lucas 22, os versos 42 e 43, olha o que você acha. Jesus dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu e fortalecia. Lucas vai dizer que naquele contexto do Getsêmani, o seu suor se tornou gotas de sangue. Isso cientificamente é comprovado que uma pessoa, quando entra em um estado de agonia profunda, os seus poros vão se abrir e ela pode sim suar sangue. Ou seja, Jesus estava vivenciando naquele momento um estado de profunda agonia, de profunda dor, de profunda amargura, sabendo o que viria pela frente. E Jesus sabia que isso não era algo muito fácil de se viver, de se passar. Então, sentimentalmente, ele podia dizer: eu não quero sofrer, eu não quero ter que passar por essa situação. Mas Jesus fala: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o meu sentimento, mas a sua vontade, porque Jesus estava comprometido com a sua missão. Jesus não fazia parte de uma cultura descartável, que não é comprometida, que abre mão facilmente, que desiste facilmente, que arruma justificativas para desistir das coisas, que consegue colocar-se como a vítima da situação para dizer: eu desisti, eu abri mão, porque eu fui ofendido, porque eu fui traído, porque eu não fui valorizado. Jesus está enfrentando a cruz, mas ele é comprometido com salvar as pessoas, com salvar aqueles que Deus escolheu. Então ele decide pelo caminho do que? Obediência. A expressão morte de cruz é uma repetição no cântico, que quer dizer que realmente aquela morte era uma morte terrível, era uma morte dolorida, era uma morte para aqueles que eram escória da sociedade. Jesus é obediente até morrer naquela cruz. Jesus não é obediente aos seus sentimentos, ele é obediente à causa, à missão, aquilo que movimenta ele. Por isso nós encontramos aqui, amados, um Cristo que não desiste das relações, que não desiste da sua missão. O comprometimento que Jesus fez, ele abre mão dos seus atributos divinos. Ele era o próprio Deus, mas abre mão da sua deidade, abre mão. Ele continua sendo Deus, mas é 100% homem. Ele não usa usurpação, ele não se vale do direito de ser Deus. Em segundo lugar, ele assume a condição de servo, é voluntária, é decisão dele assumir a condição de servo. E ele caminha pela obediência, ele decide pelo caminho da obediência. Amados irmãos, pensa bem,
nas coisas que você abriu mão nos últimos meses, nas coisas que você desistiu, porque o seu sentimento foi ofendido, porque o seu ego foi ofendido. Perceba se você está caminhando como Jesus nesse sentido, abrindo mão do seu direito, assumindo a condição de servo, decidindo pelo caminho da obediência para honrar o chamado de Deus. Quero convidar você nesta manhã a refletir e praticar algumas coisas importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, você consegue perceber a diferença entre sentimento de amar e compromisso de amar? Qual deles tem conduzido a sua relação? Há uma grande diferença entre um sentimento de amar e o compromisso de amar. O que tem conduzido a sua relação no casamento, na educação de filhos, em ser obediente aos seus pais, na igreja, no trabalho, com seus amigos, as amizades que você tem, com as coisas que você se dispõe a fazer. O que tem conduzido você nesses dias? Essa pergunta é muito fundamental e importante para as nossas vidas. Nós vimos que existe uma grande diferença entre o compromisso de amar e o sentimento de amar. Nós somos convidados a vivenciar o compromisso de amar aqueles que Deus nos deu. Uma segunda coisa, amados irmãos, a cultura nos diz: viveremos juntos enquanto o amor durar, mas Jesus nos ensina que amaremos um ao outro enquanto vivermos. O que você precisa abandonar hoje para viver os ensinos de Jesus? Viveremos juntos enquanto o amor, enquanto tudo estiver bom. Jesus fala: nós amaremos um ao outro. Comprometimento enquanto estivermos juntos, enquanto vivemos. Amados irmãos, hoje, o que nós precisamos abrir mão para viver essa verdade na nossa vida, para viver essa transformação tão necessária para o nosso relacionamento, para as coisas que nós estamos hoje comprometidos. Comprometimento é diferente de sentimento. Nós abrimos mão muito fácil quando nós nos sentimos ofendidos. Jesus nos pede para assumirmos o compromisso, mesmo que seja renunciar a nós mesmos. Terceiro e último, pelo compromisso de nos amar, Jesus abre mão dos seus direitos, assume a forma de servo e é obediente até a morte de cruz. Olhe para o que ele fez a cada um de nós. E o que você faria por ele? Jesus abre mão dos seus direitos de ser Deus, assume a forma de servo e é obediente até a morte de cruz, porque ele tinha um comprometimento de amar nossa vida e morrer para nos salvar. Olhe para tudo que ele fez para você e faça a pergunta: o que você faria por ele? O que você faria por Jesus? Você retribuiria o comprometimento em lutar pela causa e não desistir facilmente, em abrir mão do seu direito, do seu ego, do seu orgulho, para que Deus fosse glorificado? Ou você continuaria amando mais a si mesmo, vivendo para si, achando que o mundo tem que girar ao redor do seu? Nós precisamos nos comprometer com aquilo que é certo. Nós precisamos nos comprometer com aquilo que é direito. E nós somos convidados por Jesus a não desistir das relações que nós temos. Como eu disse, o estudo hoje ele tem uma linguagem mais para casais, mas se aplica a toda a realidade da nossa vida. Nós precisamos nos comprometer com aquilo que é certo. E para isso nós precisamos abrir mão de quem nós somos, dos nossos direitos muitas vezes, assumir a condição de servo e principalmente ser obediente a que Cristo nos pede. Cristo pede para nos humilhar, Cristo pede para nos amar, para suportarmos uns aos outros, para dar a nossa vida pelo nosso irmão, pela nossa esposa e muitas vezes amar os nossos inimigos. Que esses ensinos tão desafiadores da palavra de Deus possam nos levar à consciência daquilo que Deus espera de nós. Eu espero que Deus venha abençoar a sua vida nessa manhã de domingo, que esse estudo possa ter desafiado a sua vida, que esse estudo possa ter levado você a pensar seriamente no que significa seguir a Jesus, no que significa morrer na cruz todos os dias, tomar a cruz, carregar e seguir aquilo que Deus espera de cada um de nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa guardar a sua vida
e honrar-te cada dia mais. Que a vontade de Deus seja a maior bênção que você pode ter na sua vida. Hoje, não viva como essa cultura descartável, mas viva aquilo que Deus tem para a sua vida, viva conforme Deus quer. Seja obediente e não jogue a toalha nas relações que você tem vivido, nos compromissos que você tem que assumir. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Bem, amados irmãos, chegamos ao fim de mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu espero que esse estudo tenha desafiado você e não desista desta relação. Não desista realmente, olhe para aquilo que Jesus nos ensinou, olhe para o seu exemplo, olhe para a dedicação que Ele tem para cada um de nós, o que Ele fez, a maneira que Ele tem nos abençoado de forma tão rica e especial. Nós louvamos a Deus por isso, que você possa realmente olhar para Jesus e aquilo que foi falado no estudo, em meu lugar, o que Jesus faria. Faz uma análise bem sincera hoje, se o que você está decidindo, que o que você está fazendo é o que Jesus faria. É assim que Jesus se comportaria como cristão, é assim que Jesus agiria nessa situação que você tem que resolver nessa nova semana. Que essa verdade esteja em seu coração e que você seja desafiado, assim como eu sou todos os dias pela palavra de Deus, a repensar nossa prática cristã e a não vivermos em oscilações. Interessante, só um comentário a mais aqui. Quando você lê Atos 16, você vai ver que a igreja de Filipos começou através de um milagre sobrenatural. Lídia, o vendedor de púrpura, se converte, depois uma jovem possessa é liberta, depois o carcereiro se converte, todos são salvos, porque isso Jesus ele começa uma igreja firme na palavra de Deus. Mas depois de algum tempo, essa mesma igreja está vivendo aqueles problemas que nós apontamos no estudo, né? Questão de heresia, briga por cargos, mulheres brigando entre si. Ou seja, se nós não vigiarmos, se nós não lutarmos todos os dias, como a gente viu aqui em Tessalonicenses capítulo 4, do 9 ao 14, que nós lemos nesta manhã, quando Paulo ele fala que a gente tem que prosseguir, lutar diligentemente para manter aquilo que Deus quer de nós. É um exercício diário, né? A gente não pode achar que hoje nós estamos bem com Deus e amanhã não precisamos mais disso. Todos os dias nós temos que nos esforçar e viver aquilo que Deus quer da nossa vida, que nós possamos ser assim. Quero convidar você a orar neste momento ao nosso Deus para que Deus nos ajude, nos capacite a vivenciar essa verdade em nossa vida. Vamos estar em oração? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos para essa manhã de domingo, por essa EBD, essa Escola Bíblica Dominical, que tem nos inspirado, que tem nos desafiado acima de tudo. Obrigado porque a cada estudo a gente se sente incomodado, ó Deus, porque percebemos a necessidade que temos de mudança, a necessidade que temos de transformarmos a nossa vida conforme a sua imagem e semelhança. Pai amado, nós não conseguimos sozinhos, por isso nesta manhã pedimos que Teu Espírito Santo, aquele que aplica a obra redentora em nossa vida, que nos ensinaria, que nos ajudaria a viver a Tua verdade, venha nos encher com a Tua presença, nos capacitar a viver o Seu querer sempre. Que a Sua vontade se estabeleça em nosso coração e que o Teu querer se aperfeiçoe em nossa fraqueza, Pai. Nos abençoe nesta manhã de domingo. Prepare nosso coração para mais à noite a escola, nosso culto nesta noite. Prepare nosso coração para a Sua vontade, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude e que possamos não desistir das relações que estamos vivendo. Possamos assumir o compromisso onde nos tornamos servos, onde somos obedientes à Sua vontade, onde morremos para nós mesmos, para que o Senhor seja exaltado sempre, em todo momento. Que o Senhor nos abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece, hoje às 18h30 nós temos nosso culto de celebração, um tema especial, um convite aos cansados, um tempo de refrigério na nossa vida. Depois do culto nós temos o Momento Kids, que é um tempo para você e sua família estar junto também com seus filhos aí. Compartilha. Olha, não esquece de, antes de você ir embora desse vídeo, antes de você sair, se você não curtiu esse vídeo, curte. Se você não comentou, comente nesse estudo, que é muito importante o feedback de vocês para sabermos como nós temos feito nosso trabalho aqui, tá ok? E uma coisa importante, se você está vendo aqui pelo YouTube,
não esquece de se inscrever. Nós queremos chegar aqui aos 200 inscritos neste canal, faltam apenas 25. Então indique esse canal para os seus amigos, se inscreve, não vai custar nada para você. Se inscreve e ativa o sininho, para que sempre que tem um novo vídeo você seja notificado, tá ok? Se você está vendo pelo Facebook e não curtiu a página da igreja, curte a página da igreja e põe para seguir, porque assim você vai se tornar parte desse grupo aqui, parte desta igreja, e vai estar sempre recebendo o conteúdo que nós estamos produzindo também para você aqui, tá bom? Eu conto com você, não dá trabalho nenhum, compartilha, curte, comenta, se inscreva e curta a nossa página no Facebook, tá ok? Que Deus abençoe sua vida, um ótimo domingo, um excelente almoço em família, que esse domingo seja regado da presença do nosso Deus sobre a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida.